Olá, sejam bem-vindos à live semanal aqui do Estação Net e hoje eu terei o privilégio de conversar com o Filipe Pitanga, que é crítico e professor de cinema. Então, daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui, eu vou colocá-lo para conversar com a gente e vocês podem enviar suas perguntas. Temos uma pautinha, mas a gente sempre tem espaço para as perguntas que vocês que estão assistindo enviam para a gente. Ele vai sair de uma live para entrar em outra, então espero que não tenhamos atrasos, que dê tudo certo e espero também que a galera que está acompanhando ele lá na outra live venha conversar aqui com a gente. Temos uma notícia muito boa que virá essa semana, então fiquem ligados que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui na live e não se esqueçam de seguir o perfil do Estação para você ficar por dentro de todas as novidades, todas os updates, que temos coisas por vir. Será que o Filipe já acabou com a live dele? Filipe, estamos esperando você. Lembrando também que todas as lives semanais ficam gravadas, então aqui no IGTV você pode encontrar a live da semana passada, que foi a entrevista com a diretora Sandra Kogut. Por causa de um update que rolou aqui no Instagram, agora a gente consegue colocar automaticamente no IGTV. Então, as lives que aconteceram antes, a gente gravou para ter e quem sabe subir. Mas agora isso está sendo feito de uma maneira mais automatizada pelo Instagram, então é uma ótima novidade pra gente. Filipe chegou, bem na hora. Vou colocar ele aqui para conversar com a gente. Oi! Como estamos? Estamos bem, e você? Também, graças a Deus. Acabei de sair da live da AIC sobre a bruxa para correr para cá. Então, tipo, a gente está em casa, a gente está em confinamento, mas parece que a gente tá numa mesma correria, né? Porque invadiu a casa. Então, essa correria do tempo e que parece que relativiza, mas a gente continua. Nunca saímos tão pouco e nunca fizemos tanto, né? Trabalhamos tanto. Total. Eu já imaginei que talvez você pudesse atrasar um pouquinho porque você estava saindo da outra live, então eu já tinha avisado o pessoal aqui. Também dei uns avisos importantes. E então eu quero que você se apresente também, porque tem muita gente que está vindo da sua live que já conhece você, mas pode ser que tenha alguém nos assistindo que não te conheça. Fala um pouquinho sobre você. Então, em primeiro lugar, eu me chamo Filipe Pitanga, eu sou advogado e jornalista, eu trabalho como crítico de cinema, a crítica que eu acho que a Luli vai falar melhor depois, vai perguntar também, ela envolve várias áreas e desdobramentos, como curadoria, que é seleção e programação de festivais, selecionar uma narrativa que os filmes contam ao estarem em conjunto dentro de uma mostra, de uma exibição. Então, existe um poder muito grande curatorial, né? A origem etimológica da palavra curadoria, curar. Você pode tanto curar com narrativas, tanto quanto também, infelizmente, né? Como diz a grande amiga Janaína Oliveira, também professora, pesquisadora de cinema, a mesma palavra de cura para a origem etimológica da palavra na Grécia Antiga também era a palavra veneno, porque do veneno se podia descobrir vacinas. Então, mesmo que cura, também pode matar. E por causa disso, a curadoria em festivais de narrativas, de cinema, ela tem que ter um cuidado muito especial para que a gente esteja sempre trazendo à barca grandes assuntos atualizados, com questões atuais e discussões relevantes e reflexões, porque senão o mesmo que cura pode matar. Então, uma narrativa construída para uma curadoria de filmes, ao mesmo tempo que tudo é curadoria, né? Tudo é uma seleção. No momento que você escreve a crítica de um filme, não escreve de outro filme, você está fazendo uma seleção. Por que você escreveu sobre Vingadores e não sobre o novo filme brasileiro, por exemplo, em cartaz? Ah, porque mais gente vai ler o filme Vingadores e porque você não está incentivando que mais gente vai ver o filme brasileiro. Então, também é uma curadoria, também é um poder de seleção que você tem. E ele pode curar ou matar. Pode matar a vida de um filme em cartaz, pode matar uma identidade ou uma luta ou uma causa que esses filmes possam representar. E eu também sou professor de cinema na Academia Internacional de Cinema e em alguns outros lugares, como SESC, Casa do Saber,
dou aula também como professor convidado na Estácio, então em alguns lugares de cinema que depois, se quiser, a gente pode abordar e falar um pouco melhor também. Maneiro. Muitos lugares que as pessoas podem te encontrar. E eu queria começar sabendo de onde surgiu o seu amor por cinema, quando você descobriu, assim, saiu do armário, meu Deus, sou cinéfilo. Então, sempre amei cinema. Minha mãe, deixa eu só botar um lugar cômodo, porque eu tava no computador, e no computador tava tudo super organizado. Mas aí eu pulei pra live, pulei para o celular, fiquei meio desorganizado. Então eu tô meio que segurando, eu espero não estar muito tremido. Mas eu juro que eu tenho uma estrutura melhor do que essa, só não consegui pular para ela. Você pode encontrar um lugar para encostar a gente, aí apoiar a gente também, não tem problema. Vai malhar o bracinho. Não, vou aproveitar que eu fiquei aqui com o Chaves e o Chapolin ali atrás e a Frida aqui desse lado, tá ótimo para mim. Mas eu sempre amei cinema. Minha mãe trabalhava para o Itamaraty, então ela me levava quando criança para muitos lugares e ela tinha funções, né, em várias embaixadas, consulados brasileiros, e eu sempre vi os filmes e o cinema de todos os lugares quando criança. Então acho que uma porta de entrada, e ela sempre amou cinema, ela sempre me introduziu a esse mundo, que eu acho que sempre eu tive, foi entender a cultura do outro, do além, através de ver seus filmes. Uhum. E sempre foi uma didática para mim. Ela sempre me ensinou as questões, o mundo através do cinema. Então, um exemplo era dado através do cinema, etc. E por isso eu busquei essas questões. Apesar de eu ter essa dupla formação, né, eu tenho tanto com o direito, quanto também trabalho com jornalismo, e no jornalismo me especifiquei na crítica de cinema e passei a trabalhar e buscar essas questões. E apesar de eu ainda trabalhar com direito, com cinema, que eu consegui essa grande junção, graças a Deus, então eu também trabalho com representações de contrato de entretenimento, então eu consigo trabalhar com cinema. Na parte acadêmica, meus escritos, eu me desenvolvo mais nas questões de cinema. Pós de comunicação em cinema, pós de cinema, eu fui me especializando mais nessa questão, até por causa da escrita. Então sempre esteve comigo. Até no direito, meu TCC era puro cinema. Até no direito. Mas sempre esteve comigo e eu nunca deixei de utilizar. Então acho que eu não conseguiria viver sem isso. Uhum. E quando foi que você descobriu que você poderia ser crítico? Como foi esse chamado? Qual foi a sua primeira crítica, inclusive? Você se lembra? Me lembro. Crítica publicada, né? Em primeiro lugar, eu sempre fui chamado de crítico, tipo, até quando criança, as pessoas diziam, vamos saber o que o Filipe vai indicar, o que o Filipe viu. Desde pequeno era assim. E eu acho que eu sempre tive essa assertividade com os filmes, em usá-los para me expressar. Então eu sempre tive essa busca que acabou me buscando. Mas para além disso, eu comecei a desenvolver e escrever antes mesmo, vamos dizer assim, de realmente ingressar na internet. Eu já escrevia, eu mandava carta, eu na época amava o Jornal do Brasil, sempre lia. Eu não era assinante do Globo, eu era assinante do Jornal do Brasil, que tinha colunas que eu amava, como o filme em questão, que é uma coisa que eu sinto falta, porque eu acho que é formadora do que nós temos como pluralidade crítica hoje. O filme em questão botava de 3 a 4 textos dialogando o mesmo filme. Eles não podiam fazer isso com todos os filmes da semana, as estreias da semana, mas eles pegavam pelo menos uma para fazer um apanhado que eles botavam os 3 ou 4 críticos ou críticas, que já tinha, claro, também, vamos não invisibilizar as bonequinhas do Globo, como a Susana Shield, para dialogar sobre o mesmo filme. Então eu amava essa coluna, era a minha favorita, e eu acho que já demonstrava muito do que eu acredito sobre a pluralidade de olhares sobre um filme. Uhum. Eu não acredito numa visão única. Deus que me livre de visão única. Eu acho que discordâncias são bem-vindas, contanto que bem fundamentadas e construtivas e não destrutivas. Tipo, não concordo com você porque eu não gostei. Por que você não gostou? Eu não gostei, ponto. E você é uma pessoa burra, não deve ter entendido o filme. Essas frases são nocivas e até hoje perpetuadas.
E a primeira crítica, eu mandava cartinhas pro JB para ver se eu ia ser publicado, tentava, não conseguia. Mas a primeira pessoa que me publicou foi um bonequinho do Globo, mas não no Globo. Não no, que escrevia na época pro JB, o Marcelo Janot. Ele me publicou no críticos.com.br. Foi a minha primeira crítica publicada, acho que faz uns 14 anos atrás, não sei, não tenho certeza. Tá E por lembra aí. qual que era o filme? Me lembro. Piratas do Caribe 2. Uau! Ah, eu gostei muito aqui da pergunta da Loureiros Raquel, que ela perguntou qual filme você gostaria de ter feito a crítica? A gente poderíamos fazer hoje. Então, acho que essa pergunta ela ganha um outro status quando a gente acrescenta a temporalidade. Porque a crítica de cinema ela tem vários lados. Ela tem um lado jornalístico, que é mais imediatista. Você fazer... só para dizer, minha mãe conseguiu entrar, porque minha mãe tinha pedido muita instrução para como é que eu entro em live de Instagram. Só para dizer que minha mãe conseguiu entrar. Se minha mãe conseguiu entrar, tá ótimo, É a tá de Lena boa. Pitanga 15? É ela mesma. Oi, Lena. Mas 15 mais única. Mas a grande questão da crítica jornalística ser imediatista, claro que daria uma vontade, um calma, de você poder talvez ajudar filmes que foram invisibilizados no seu período e que se você tivesse uma leitura que pudesse enriquecê-lo quando ele ficou muito pouco em cartaz ou nem sequer chegou a estrear em circuito, a gente adoraria lavar a alma dessas possibilidades. Mas existe um outro lado da crítica também, que é o acadêmico, que ela quer, na verdade, o tempo. Ela não é imediatista, ela quer que passe tempo. Ela precisa que o tempo passe para virar um referencial, para virar artigo, para ser publicado em livro. E só o tempo pode fazer aquilo dali maturar, criar raiz, para você entender as ramificações. Você poder olhar com um olhar mais descansado, quais são as referências mais profundas, o que aquilo pode ter surtido efeito na sociedade. Então, se eu dissesse um filme que eu gostaria de ter feito justiça na época, e que talvez pudesse dialogar, ter um diálogo junto com ele na época, teriam vários. Um deles, por exemplo, seria o Compasso de Espera, que é um filme que eu altamente indico, ele tem todo no YouTube, eu amo esse filme. Ele é o único longa-metragem dirigido pelo grande diretor de teatro, o Antunes Filho. Muita gente conhece o Antunes Filho como um grande dramaturgo, diretor de teatro, mas ele dirigiu cinema, ele dirigiu até coisas para TV, mas o único longa-metragem dele é o Compasso de Espera, que ele dirigiu o grande Zósimo Bubu, que depois faria, com a ajuda também ali do suporte da equipe, com questões que se compartilhou do filme Compasso de Espera, o filme dele, primeiro, que foi um curta-metragem chamado Alma no Olho. Esses dois filmes eles tiveram uma interseção muito grande um com o outro. O Zósimo é protagonista de ambos, foi protagonista do Antunes, foi diretor do Alma no Olho e protagonista dele próprio, e eu acho que se eu pudesse ter dialogado com isso naquela época, mas eu não sei se eu teria o olhar que eu tenho hoje, eu amaria ter feito justiça a filmes que só ganharam visibilidade muito depois. Outro também, O Quinto Poder, que é outro filme que eu indico, tem no YouTube inteiro, O Quinto Poder brasileiro, do Alberto Pieralisi. Depois, qualquer coisa eu escrevo aqui no chat, se as pessoas, enquanto você estiver fazendo uma outra pergunta, eu escrevo aqui no chat para eles. Que é um filme de espionagem de 62, que ele foi lançado muito antes do primeiro 007 oficial, que é o satânico Dr. No. O Cassino Royale com Peter Sellers não conta, porque era uma comédia e não foi uma adaptação justa do 007. Tanto que só vai virar 007 de verdade com Daniel Craig já na década de 2000. Então Cassino Royale não conta. O primeiro 007 é o satânico Dr. No, com o Sean Connery. E o nosso filme brasileiro, O Quinto Poder, foi lançado antes. E ele já tinha briga no bondinho, gente pendurada no bondinho muito antes do Foguete da Morte. Ele já tinha gente pendurada no Corcovado. Eu não sei como eles conseguiram autorização para botar pessoas metralhando de cima do Corcovado, de cima do braço. Aquilo que a gente tem, aquela imagem do Didi Mocó. Quem tem essa imagem? Não sei quem tem.
Eu acho que todas as gerações que estão aqui, pelo menos, viram quando criança, um Didi no Fantástico beijando o braço de Cristo. Como alguém, em 62, teve autorização de subir no Corcovado e atirar com uma metralhadora de lá de cima, jogar bomba, granada. Gente, esse filme é muito único. Vejam esse filme. Eu adoraria ter feito justiça a ele. Mas, academicamente, eu ainda posso. Eu posso escrever sobre ele hoje. E ter um artigo publicado, ou um livro, e etc. Isso me faz trazer a próxima pergunta, que é: quando você faz uma crítica jornalística, você está preso justamente a essa questão do tempo, que você já falou. Quais são os desafios de fazer uma boa crítica, sendo que você só pode ver o filme uma vez, quando a gente está falando de crítica jornalística, e não de uma análise realmente acadêmica? Em primeiro lugar, claro, né, ver o filme claro que seria preferencial ver o filme mais de uma vez, até porque, por exemplo, em festivais a gente vê 4, 5 filmes num dia só. E é muito injusto com alguns filmes. Filmes em festivais, por exemplo, tendem a sofrer com isso. Às vezes um te impacta de uma maneira que te invisibiliza o impacto que o outro poderia ter. Você ainda está processando aquele, e o outro acaba sendo invisibilizado. Ou porque é pelo mesmo tema, ou porque não tem o mesmo... a mesma ressonância imediata, mas pode ter posterior, a longo prazo, em filmes que só te batem muito depois. Então, é chato, claro. Todo crítico aconselha que se tenha um bloquinho para se anotar quando se vê, porque você esquece. Quem vê 4 ou 5 filmes por dia, seja num festival ou numa curadoria, às vezes você tem que ver centenas de filmes numa semana. Anote, senão você vai esquecer, a não ser que você tenha uma memória perfeita. Começa a misturar ainda, assim, também, né? Um com o outro. Começa a misturar. Mas é bom, e porque a crítica ela não tem necessariamente uma raiz acadêmica bacharelada, né? Não existe bacharel de crítico de cinema, existem muitos cursos. Você pode fazer faculdade de cinema e você pode fazer, por exemplo, faculdade de comunicação, jornalismo e se especializar em crítica. Mas não existe uma função primordial acadêmica para se tornar crítico. Existem críticos que são antropólogos, a própria Samantha, minha esposa, Samantha Brasil, ela é antropóloga. E ela tem dupla formação também, ela também é advogada. E ela foi para a crítica de cinema pela antropologia. Né? Ela é uma das fundadoras das Elviras, coletivo de mulheres críticas de cinema, que justamente denotou a ausência de mulheres críticas nos principais veículos de peso, de nome, impressos principalmente, ou nas associações de crítica, porque elas ainda eram predominantemente masculinas. E a gente percebe o quanto esse lugar crítico, ele precisa ser ocupado, ele existe, ele é ocupado, mas o imaginário popular ainda vê o crítico como aquele homem mais velho, tipo Rubens Evaldo Filho, né? um imaginário popular, e que tem uma memória infinita, não precisa do bloquinho, porque ele fala todos os filmes que aparecem, não exige nada. E na raiz crítica, o Felipe Lopes da Vitrine Filmes aqui mandando beijo pra Sam, te agradeço, Felipe, vou mandar. Ela não tá no mesmo cômodo porque ela tá de plantão no trabalho dela, no outro cômodo. Então a gente tá tendo que se virar também aqui, mas te agradeço pelo carinho. E a origem jornalística, ela diz uma outra questão, que é pesquisa. Vamos pesquisar. Então não é só anotar no bloquinho, não é só o seu pensamento soberano e absoluto sobre o filme. Olha, o que você achou é muito importante para tudo. Leiam, vejam outros filmes, tenham bagagem, cresçam bagagem. Porque assim, quando você vê um filme, sua memória já não é mais só aquele filme. Sua memória é aquela bagagem de referências e de um movimento de cinema ou dos filmes anteriores das pessoas que estão responsáveis por esse filme. Homens e mulheres diretores de fotografia, na direção, no roteiro, e você vai ter um conteúdo muito mais amplo. Aí você não vai anotar só no bloquinho que você viu. Esse filme ele vai estar no seu quadro geral em relação a todo um contexto histórico de onde ele existe. Eu acho isso crucial. Isso, em muito, vem de uma formação de comunicação de jornalismo. Apesar de que antropólogos também pesquisam, tem muita gente de vários historiadores. Então, cada um com a sua área. Mas pesquisa eu acho crucial. Antes e depois do filme. Pesquisa não é ler a crítica dos outros, pelo amor de Deus, mas é entender o contexto onde aquele filme se insere.
Sim. Ontem eu fiz uma entrevista com a Flávia Guerra e daí quando ela falou sobre leitura e daí eu falei, só para deixar claro que a leitura não é ler a Wikipédia ou o IMDb, né? Dela, sim, sim, por favor. A gente tem Aliás, umas beijo perguntas para aqui. Flávia. Ela é maravilhosa. A gente tem umas perguntas aqui no chat é, que, por exemplo, o Eberson perguntou qual filme brasileiro você acha que foi injustiçado pela crítica? Quais, né? Foram vários. Muitos. Mas, às vezes, é vice-versa, né? Porque é injustiçado também pelo público. Às vezes, a crítica e o público se equivocam. E isso acontece muito, tá? Quer dizer, às vezes é um momento histórico, foi o timing errado, as pessoas não estavam preparadas para conversar sobre aquilo, para dialogar sobre aquilo. Então, assim, existem desde filmes censurados, né, famosos filmes censurados, e que a crítica ajudou a dar luz, ou que a crítica tratou como filmes malditos, como, por exemplo, os filmes da pornô chanchada, e que se demorou muito para se dar outra luz a eles, porque vários filmes da pornô chanchada foram extremamente críticos, com consciência social, com consciência... Na verdade, vários movimentos foram criticados na época deles e reivindicados posteriormente. A Atlântida, com a chanchada, foi muito criticada por uma parcela da crítica num período que dizia que era vulgar, que era linguagem americana colonizada, e depois outros movimentos, outros momentos vão dizer, ah não, a chanchada tinha valor, tinham questões de ouro e tinham brasilidade. Tipo, Matar ou Correr, do Carlos Manga, com a dupla Oscarito e Grande Otelo, pode ser um filme, claro, que é uma adaptação, é uma Matar ou Morrer, americano, um farol, mas tem muita brasilidade ali em decolonizar, em tirar aquela impressão. A chanchada vai ser ressignificada. O filme como Limite, do Mário Peixoto, nossa, ele veio de uma influência. Ele veio de uma semana de arte moderna, ele veio de artes plásticas. Ele tinha uma potência, ele tinha um querer. Ele não vai ser compreendido, ele vai ser colocado de escanteio durante décadas, só vai voltar a ser visto depois da década de 60, que teve gente que confundiu achando que era cinema novo, de tão moderno que ele era. Glauber vai meter malho no limite num famoso texto publicado, e Glauber também era crítico de cinema, então Glauber também errou. Glauber vai meter malho em limite até não poder mais ser visto o filme. Ele vai meter malho nos textos dos outros, mas por quê? Ele estava no momento de dizer que cinema tinha que se importar com a sociedade, tinha que ser crítico com consciência social. E ele pegou textos, famosos textos sobre limite, que falavam sobre um outro momento, um outro querer artístico, que falava sobre a vanguarda, o avant-garde, falava sobre experimentação no cinema, que não é que não tivesse reflexão social, mas que tinha que botar primeiro a experimentação técnica na frente da reflexão social. Então teve muita gente que interpretou limite, naquela época da vanguarda, como experimentação estética antes da ética, antes do social. O que não quer dizer que o filme não tinha. O filme tinha muito. O filme tem duas protagonistas femininas e só um homem protagonista. O filme, uma delas sai da prisão, foge da prisão. Tipo, tem tanta coisa ali subversiva, super crítica socialmente, mas na época da vanguarda, para inserir limite em vanguarda, tinha que se dizer que era vanguarda. Ah, não, a experimentação, em primeiro lugar. Então os defensores de limite disseram, não se preocupa, não vai ter nada desse chongamonga aí social que na época era tabu. O Glauber, lendo isso, disse, não quero limite. Não tem nenhuma preocupação. Tanto que ele depois, quando viu o limite, ele mordeu a língua. Ele disse, não tem preocupação social. O cinema marginal vai falar que o cinema novo foi puritano, com a chanchada, com o cinema de gênero, com a vanguarda, e vai dizer, vamos buscar tudo isso, botar no liquidificador e fazer algo novo. Então, tem momentos históricos que vão ser reivindicados e reapreciados posteriormente por outros momentos. Por falar na porno chanchada, eu aconselho todo mundo o documentário que está na Netflix chamado Histórias que o nosso cinema não contava, da Fernanda Pessoa. Incrível crítica à ditadura militar a partir da porno chanchada, só na base da montagem. Ele usa só cenas dos filmes da porno chanchada. Maravilhoso filme, incrível. E é uma mulher dirigindo e dizendo, calma gente, tinha valor histórico na porno chanchada, valor crítico. E não só
o sensacionalismo do sexo, porque sexo vende, tudo mais, etc. Excelente. E só contextualizando também que o Glauber não viu o Limite, não porque ele tinha preguiça, mas porque o filme ficou muito tempo perdido, né? Ele foi encontrado E aí ele só nos interpretou a anos partir dos 60, né? textos. 60 não, Sim. 70? Final de 60 ele já estava descoberto. Aí a partir de 70 ele Redescoberto. começa a ter mais sessões. Redescoberto, verdade. Vamos lá para mais perguntas dos internautas. Filipe e Luli, vocês já tiveram diretores de filmes que reclamaram com vocês depois de uma crítica negativa? O Felipe Lopes perguntou pra gente. Nossa, Felipe, obrigado, hein? Nossa, sim. Luli! Então, a minha questão com falar de um filme de forma negativa, a primeira vez que isso aconteceu foi com um filme brasileiro, porque eu fiquei muito na dúvida. Tanto é que eu fui perguntar pro Sadovski, que era o único crítico que eu tinha mais intimidade, assim, para perguntar. Queria perguntar para ele se eu podia falar mal do filme, porque eu fiquei com medo de não ser mais chamada para as cabines. E daí ele falou, não, seu compromisso é com o público. Então, se você não gostou do filme, faça a sua tese, embase direitinho o que você acha, que a distribuidora sabe o filme que eles estão distribuindo. Às vezes eles sabem que é ruim, às vezes eles sabem que não é o seu gosto, mas não é por isso que eles vão deixar de te chamar. Pior mania do mundo é quando eles botam os diretores, quando o diretor pede para acompanhar a cabine e tá ali na saída e pergunta, o que você achou do filme? O que você achou do filme? Não façam isso, pelo amor de Deus. Isenção, gente, um pouquinho de isenção. Mas eu tenho boas frases para escapar disso, tá? Tipo, você se superou, hein? Danadinho ou danadinha. Lê meu texto depois, ó. Lê meu texto depois. A Bruna Mesquita, que já foi, inclusive, aluna de ambos, entre aspas, a Luli já deu palestra lá na IC, que, aliás, é um prazer e a gente quer tê-la de novo lá palestrando. Por favor, assim que voltarem as aulas, Ai, seja mais do que amo. Posso ir convidada. sempre. E a Bruna foi aluna sua, foi aluna minha também, e eu agradeço muito, é uma pessoa maravilhosa, incrível. Ela falou aqui, eu sei a história do Filipe. Não é um segredo, gente, tem algumas histórias bem públicas. Mas, assim, tem histórias e histórias. Por exemplo, na época, eu me lembro de um filme que eu gostei e eu critiquei muito a protagonista. Isso eu não vou falar nome, que é meio antiético. Eu critiquei muito a protagonista do filme. E eu não sabia que a protagonista, na época, estava namorando o diretor. E aí ele ficou muito chateado. Eu elogiei o filme, eu gostei do filme, e eu não suportei a interpretação dela, a construção e tudo mais. E ele ficou pé da vida comigo, porque eu critiquei a companheira dele. Isso é uma questão em particular. Mas tem um caso bem específico que eu posso citar, porque eu trabalho muito com a minha esposa, né, a Samantha Brasil, que pesquisa o cinema dirigido por mulheres. Muitas pessoas... Eu falo muito sobre desinvisibilizar os filmes dirigidos por mulheres, e muitas pessoas esperam, vamos dizer assim, que eu vai adorar todos os filmes dirigidos por mulheres, o que também não é essa a questão. E existe uma polêmica que dividiu a crítica no 50º Festival de Brasília, o histórico 50º Festival, que teve o filme Vazante, da Daniela Thomas. Isso é público e notório, todas as nossas discussões são públicas e notórias. O vídeo daquele debate está no YouTube do festival, todo mundo pode ter acesso e ver, e julgar por si próprio se cada um de nós falou bem, falou mal, falou certo, falou errado. Cada qual vai lá. Eu sou uma pessoa muito diplomática, eu não me exalto, eu nunca falo além do meu tom, e considero que falei normalmente, mas não gostei do filme. E achei inúmeras questões com o filme, assim como várias outras pessoas. E aquele foi o momento de se discutir questões afirmativas e se racializar o festival. Porque foi a primeira vez que teve filme longa-metragem na competição principal dirigido por uma mulher negra. Então, várias questões afirmativas, não só de gênero, mas como interseccionais, com questões de raça também, foram atravessadas no debate do festival. E criou-se meio que uma contenda, que foi o Café com Canela, da Glenda Nicásio e do Ari Rosa, que metade da crítica amou, idolatrou e entendeu questões afirmativas ali, dirigida por uma mulher negra, sobre questões afirmativas de construção de personagem, narrativa,
e uma decolonização de um outro tipo de cinema. E Vazante, da Daniela Thomas, também dirigido por uma mulher branca. E o filme falava sobre escravatura e foi acusado de racismo. Eu não fui uma das pessoas que o acusou de racismo, mas eu achei bastante problemático. As questões que dividiram a crítica foram: muitas pessoas viram Café com Canela como um filme experimental em excesso, metade viu como experimental em excesso e viu isso como um problema. A outra metade viu como positivo, e que novas vozes plurais no cinema que não chegavam ao circuito exibidor antes, né, o último filme dirigido por uma mulher negra a estrear no circuito comercial brasileiro havia sido Amor Maldito, em 1984, primeiro e único. Não que longas-metragens não tivessem sido feitas, estreavam no circuito comercial, como, por exemplo, média-metragem da dança da Carmen Luz, um filme de dança. Agora eu esqueci o nome do filme, que a Sabrina e o Cavico. Eu esqueci o nome do filme. Daqui a pouco me vem. E não estreou comercialmente. Então, o Café com Canela ele veio num momento muito definitivo para discutir novas narrativas. E metade entendeu que essa experimentação era uma forma de evocar, trazer essas vozes que estavam sendo silenciadas antes no circuito. Já o Vazante, ele teve uma produção bem maior, bem mais custosa, e ele trazia equívocos e ranços de linguagem de um cinema antigo, de um cinema datado. Parecia um cinema que já foi visto 1000 vezes antes, não trazia algo novo, e ainda dialogava com uma construção muito pobre de personagens racializados. Então, esses dois filmes foram postos de dois lados da contenda. Eu me coloquei a favor do Café com Canela, eu fui um daqueles que priorizou o filme saiu de lá mega premiado, como melhor roteiro, melhor atriz, saiu com vários outros prêmios, e prêmio do público de melhor filme, e o da Daniela saiu com melhor atriz coadjuvante, e eu acho que é melhor fotografia também. Mas é do Inti Briones, e o Inti, nossa senhora, é um fotógrafo impressionante, incrível. Você conheceu ele também lá no Cine Ceará no ano passado. E eu entendo as questões dos filmes, eu não os condeno, eu não digo que eles não deveriam existir. Quem quiser, o debate está no YouTube, os textos estão publicados. Eu não fui o único a ser tragado para polêmica, eu fui taxado pela polêmica, eu fui polemizado pela polêmica também. Muita gente passou a me ler depois dessa contenda, e teve gente que deixou de me ler depois dessa contenda. Mas é aquele negócio, quando uma coisa viraliza, a gente vira amado e odiado. Foi a mesma coisa com o filme O Processo, da Maria Augusta Ramos, que eu vi em primeira mão quando estreou no Festival de Berlim. Ele me atravessa de tantas formas que ele está na minha pesquisa da pós. Eu estudo a Guta, Maria Augusta, e eu fiz uma crítica elogiosa em vídeo que viralizou naquela época. Ela foi acessada por milhões de brasileiros, porque eu fui o primeiro a lançar alguma coisa, porque eu fiz uma live que virou um vídeo que todo mundo republicou. Então, eu fui publicado pela revista Fora, fui publicado pela Carta Capital, fui publicado por tudo que é veículo que replicou. Mas por causa da época polarizada política, teve gente que diz que eu mamo nas tetas da Lei Rouanet, que eu fui comprado para falar bem do filme, eu tive ameaças de morte. Tipo, coisa assim impressionante. Tipo, gente, é só uma crítica de cinema, mas ao mesmo tempo, olha, é tudo isso. Olha o que uma crítica de cinema acompanha. Ameaça de morte. E a frase mais... As fanfics brotam. Isso, eu amo uma que dizia que não era possível falar tanta merda, a não ser que eu tivesse uma agulha elétrica enfiada no meu cu para que eu ejetasse por cima. Essa foi a melhor. Que poesia, não é mesmo? De alto nível. Eu gostei que você citou o Processo, porque foi um filme que eu assisti tardiamente, né? Eu vi quando teve a cabine aqui e me impactou muito. Foi por causa dele que eu demorei para assistir Democracia em Vertigem. Então teve um impacto grande em mim e, enfim, reverbera, né? Depois a gente conversa mais sobre esse assunto específico que eu adorei. A Thay Taister perguntou se você acha que é essencial ter uma formação acadêmica para ser crítico. Sim, apesar de existirem críticos e críticas com inúmeras formações, então assim, qual é a formação acadêmica?
entre aspas, o que é formação acadêmica, mas a gente poderia discutir toda uma decolonização das universidades, do que é imposto, como o Enem recentemente fez aquela propaganda ridícula, como se o acesso à educação fosse paritário, comum, democrático, igual para todo mundo. Na era da internet, que nós que temos acesso, privilégio, melhor internet do mundo, a internet cai, nosso sinal fica fraco, a gente começa a pipocar. Imagina, então, acesso democrático para todo o Brasil. Não é assim. Então, vamos decolonizar as universidades. Mas, sobre democratização do acesso, acho que formação é necessário. Que tipo de formação? Depende da sua busca. Seja uma formação formal, e desculpa o exagero, né, da palavra, formal, formalista, como universidade, bacharel, e você buscar. Ou tem muitas pessoas autodidatas que vão buscar livros e lê-los e intercâmbio. Eu acho que crítico nenhum é uma ilha. Ninguém na crítica deveria ser uma ilha. Crítica é comunicação coletiva, não existe uma crítica só para um filme e não existe uma visão única. Então, trocas, interseções, intercâmbios, a gente vive conversando uns com os outros, troca e discordando também, que é saudável. E eu acho que isso faz parte da formação. Uma dica que uma pessoa dá, um filme que não viu, o outro viu, vai lá e fala, só não pode ter prepotência nessa troca. Você não viu esse filme, você é um ignorante porque não viu esse filme. E isso, eu acho, é o lado tóxico da cinefilia. Mas formação é troca, é intercâmbio, é ter alcance. Então eu acredito em formação. Existem muitos cursos, curso em nível técnico, curso livre, curso de férias. Existem pessoas, nós mesmos nos reciclamos. Existem pessoas que fizeram curso, sei lá, do Pablo Vilaça, fez curso da Carol Almeida e veio fazer comigo depois e diz, nossa, eu amei mais uma visão extra. Porque uma coisa eu posso garantir, o meu curso não é o curso do Pablo, não é o curso da Carol, não são os mesmos cursos. Então são cursos bastante diferentes, eu acho que é necessário a gente buscar diferente. Assim como eu busquei na minha formação. Eu fiz cursos de várias pessoas e continuo me reciclando. Quando o ex-editor da Cahiers de Cinema, o Jean-Michel Frodon, veio para o Brasil, aliás, ele ia vir esse ano de novo, pena que o Varilux não aconteceu, mas ele ia vir pelo Festival Varilux Cinema francês, como ele já veio há uns 6 ou 7 anos atrás. Vários de nós fizemos o curso que ele deu no Festival Varilux Cinema francês. Eu, Marcelo Janot, fez. Eu já fui aluno de Janot, que me publicou, que eu agradeço a ele por essa chance, por esse pontapé. E nós fomos ambos alunos de Jean-Michel Frodon, sabe? Com vários outros nomes. Juliano Gomes, da Cinética. A Samantha, que também foi aluna do Jean-Michel Frodon. Tivemos vários nomes do nosso meio se reciclando. Então acho que a gente tem sempre que estar se reciclando uns com os outros, sabe? E nos meus cursos, quando eu dou, eu sempre convido pessoas de fora. Eu sempre convido nomes da crítica. É uma coisa minha, por causa do meu trabalho e da minha pesquisa, de convidar predominantemente mulheres. Aí é uma questão minha. Eu já sou um homem, então eu convido predominantemente mulheres como convidadas nos meus cursos. Como eu estou lhe convidando para participar, como geralmente todo semestre eu convido a Maria Caú, que é uma sumidade, hoje editora do site críticos.com.br, do Marcelo Janot. Estou elogiando o amigo aqui, mas ele merece também o elogio. Não foi o único, claro, eu recebi muitas dicas e portas de várias pessoas, que eu agradeço a todas elas. E mulheres também, grandes mulheres, como a Ivonete Pinto, da revista Teorema, do Sul, que é uma maravilhosa, hoje em dia é a diretora da Abracine, Associação de Críticos do Brasil. Então eu digo que a gente tem que se reciclar uns com os outros. E a formação depende da consciência de cada um do que é essa busca e desses olhares, e o que lhe basta e o que não te bate também. Você pode fazer o curso de uma pessoa e dizer, não me bate. E também acho que tem essa questão, que nem você falou dos autodidatas, porque não adianta você fazer todos os cursos que você pudesse matricular e você não abrir um livro para ler realmente teoria do cinema. Então não é só ter o curso que automaticamente faz você ser um excelente crítico, né? Verdade. Vamos lá para mais perguntas. Desde quando você começou a dar aulas de cinema, falando sobre esse seu lado professor, você viu alguma mudança no perfil ou no interesse dos alunos? Em primeiro lugar, perfil, com certeza. A democratização do acesso à educação fez o perfil mudar radicalmente, principalmente no cinema, que era predominantemente masculino e branco, de elite.
as bolsas, as cotas, nós tivemos um aumento muito grande de mulheres, e isso é muito importante. Nós tivemos um aumento também de outras raças, não só, claro, isso é muito importante, porque predominantemente o Brasil é composto por pessoas negras e pardas, então ter acesso igualitário, paritário à educação mista, à educação abrangente, é crucial para representar a proporção da nossa população, mas vários outros direitos também. Tem gente que diz que me lê porque eu falo sobre todas as questões afirmativas, né? As questões LGBTQ, LGBTQI+, a acessibilidade para pessoas trans, que nós temos, infelizmente, um dos maiores índices, né, de transfobia e homicídio de pessoas trans. Então, para ela ir até a faculdade e não ser morta no caminho de casa ou da escola, é uma questão. Estudar é direito à vida para ela também, né? Ou as pessoas, as questões de classe, questões de raça atravessadas com questões de classe, como o menino João Pedro, que foi assassinado recentemente, mais uma vítima de bala. Não é bala perdida, que a gente sabe que o policial tem endereço, tem IPTU e tem direcionamento, né? Então, infelizmente, esse jovem que ia se tornar advogado, que ia lutar pela justiça, pelo direito, pela interpretação das leis, foi ceifado antes. Então, o direito à educação também é um direito à vida. O perfil mudou muito e as necessidades e vontades também mudaram. Muitas das discussões atuais na academia têm debates fervorosos que eu acho positivos. Tem professores que dizem, mas tem alguns debates que ficaram um pouco violentos. Vamos saber fazer a diferença, porque senão eles categorizam de uma maneira muito estereotipada e preconceituosa algumas vozes plurais que estão se ascendendo como violentas. E não é isso. Todo direito para ser conquistado precisa de um debate. Esse diálogo geralmente não é dado. Uhum. Então, por que uma pessoa trans se indigna, por exemplo, que ela não está sendo contemplada numa universidade, ou uma aluna negra que pode ser mulher, pode ser negra, pode ser atravessada por questões LGBTQ, pode ser lésbica, pode ser, por exemplo, também atravessada por questões de classe, vir de uma origem humilde, e não está sendo contemplada e ser equivocadamente interpretada como violenta porque está pedindo seus direitos. Uhum. E não é assim. Então as demandas também modificaram. Quem hoje em dia ainda dá bibliografias predominantemente brancas na faculdade, nos cursos, nas instituições, está sendo cobrado, e eu acho que deve ser cobrado não só pelos alunos, mas pelos colegas. Uhum. Porque existe um referencial gigantesco que às vezes ainda está sendo um olhar viciado de antigamente, e que esse novo perfil, esses olhares plurais com mais acesso, estão reivindicando, e eu acho que estão com toda a razão. Eu acho que esse assunto que você falou sobre essa agressividade, entre aspas, que é vista dentro desses debates, meio que veio para a boca do povo com essa última edição do Big Brother, né? Porque as pessoas estavam falando sobre isso dentro da edição, falando sobre a agressividade de um homem negro e o lugar de uma mulher branca, o lugar de uma mulher negra. Então, se isso tá num programa de reality show que chega para o Brasil inteiro, esse debate já acontece nos bastidores, em outros lugares. Agora a gente já está tendo mais acesso, tendo mais conhecimento desses debates, né? Verdade. Aliás, Big Brother esse que eu e você debatemos o tempo inteiro. As pessoas podem ser testemunhas que eu, Lula e nossos respectivos debatíamos o tempo inteiro essa jossa. Mas por quê? Porque foi muito importante. Eu me vi obrigada a comentar. Gente, as pessoas me culpam desde esse momento de que toda live minha, todo debate de cinema virava uma referência ao BBB, mas eu quero inevitável. É um pequeno microcosmos aí do mundo, então por que não usar isso que já está perto das pessoas para a gente falar de coisas maiores, né? A mensagem é o que a gente faz dela. Eu queria te perguntar, a gente já está caminhando para os 15 minutos finais aqui da live, porque infelizmente o Instagram encerra com uma hora. Prometo ser sucinto. O que você... Eu sucinto. O que você pensa que o cinema brasileiro pode ser nos próximos anos? Já está sendo. Já está sendo. Está mais premiado internacionalmente do que nunca, está sendo mais publicado pelas revistas estrangeiras do que nunca, está elencado como os melhores filmes do ano internacionalmente, dentro dos top 10, top 100, top 20.
de todas as nacionalidades. Bacurau está super cotado para o Oscar 2021. Então não é amanhã, é o agora. A gente, muito pelo contrário, a gente tanto fala sempre do amanhã, do amanhã, do amanhã. Conheçam o seu cinema agora, porque amanhã ele vai continuar tão grande quanto. A diferença é que você vai poder fazer parte dele. Fazer consciência, refletir junto com ele e acompanhar esse crescimento, ao invés de ser pego de surpresa, quando mais o novo Bacurau vier, quando o novo Café com Canela vier, dizer, ai, nossa, surgiu do nada, fui pego de surpresa. Não, conheço o que construiu, pavimentou esse caminho. Já é. Perfeito. E estamos sendo convidados para tudo, para co-dirigir lá fora, para coproduzir. E a gente está coproduzindo muito filme na América Latina, que eu acho que é uma potência ainda adormecida. Cada vez mais filmes coproduzidos entre Brasil e América Latina, que os nossos irmãos estão muito mais próximos do que a gente costuma tratá-los. E eles não veem essa barreira com a gente, né? A gente vê uma barreira, mas eles não veem. Nossa. Não. Eu queria te perguntar também o que mudou no seu trabalho por causa da pandemia. Tudo. Em primeiro lugar, gente, eu vou dizer isso do fundo do coração. Eu já tinha experiência com online, porque eu já tinha dado cursos online, etc. Mas, gente, professor, essa reivindicação está sempre nos jornais, né, nos noticiários, em debate. Gente, o professor, professor e professoras não são obrigados a saber lidar com o online, a saber, tipo, eles não fizeram faculdade de 5 anos para saber lidar com o ao vivo, com o online. Eu vejo minha sobrinha de 4 anos de idade, meus cunhados me mandam um vídeo dela, tendo aula. Gente, santos professores que têm paciência para aquelas crianças de 4 anos gritando, pulando e esperneando. Gente, e com as nossas internets caindo, oscilando, pipocando, aquela criança perde a atenção, já está gritando na janela. Minha sobrinha, eu quero marciano, marciano, me pega aqui. Agora está fissurada por marcianos. E isso quando você tem apenas uma criança na casa, né? Quando tem mais de uma fazendo outras aulas, né? Cada uma num ano da escola. E os pais também tendo que fazer reunião e ligação via remota, né? Então a internet começa a ficar cada vez mais escassa para cada computador, para cada celular. E o estresse. Tudo agora está concentrado na casa. O seu trabalho, seus problemas pessoais, problemas profissionais, todos. O estresse está acumulado aqui. Não tem mais divisão, não tem mais o lar como um porto seguro. Tem seu ônus. Tem uma liberdade. A gente abriu literalmente Windows, janelas, né, no Apple do planeta. Mas no buraco da minhoca, da maçã. Só para fazer analogias idiotas sobre as principais marcas, como se a gente estivesse ganhando com isso. Mas o estresse que vem junto é um ônus. E sem falar que no nosso caso, especificamente, a gente não tem mais filmes para cobrir no cinema. Então, algumas distribuidoras jogaram os lançamentos para streaming, né? Recentemente até mencionei o Honeyland, mas tem vários outros que estão indo direto para o streaming. E eu, pelo menos, não tenho tido tanta cabeça, assim, de ver tantos filmes. Porque eu acho que... Todo mundo! O mundo tá diferente, né? Os filmes foram feitos num mundo que não é mais o nosso. Isso vai demandar outras estéticas, outros anseios, outros quereres. Filmes até feitos antes da pandemia, quando a gente olhar depois, a gente já vai olhar com outro olhar. Há filmes que crescem. Bacurau, para mim, só cresce em relação ao que está acontecendo no mundo e no Brasil. Né? Então, assim, a gente cada vez mais vive uma metalinguagem desse filme que só amplia ele. Mas, ao mesmo tempo, as distribuidoras estão aprendendo novos caminhos, novas formas de lançar seus filmes. O Oscar e o Globo de Ouro já admitiram, e outras premiações principais da indústria, né, com I maiúsculo, já admitiram inscrições de filmes lançados por streaming. Por exemplo, né, existem alguns já cotados, eu vi alguns em Berlim, no Festival de Berlim esse ano, que eu posso dizer que chegariam com campanha fácil até o Oscar, como o Never, Rarely, Sometimes, Always, Nunca, Raramente, Às vezes, Sempre, da Elisa Hittman, foi lançado oficialmente pela Focus Filmes. As pessoas podem encontrar ele, porque ele tinha sido lançado no circuito, o circuito fechou, e aí eles seriam prejudicados em relação à campanha do Oscar. E é um filme que ganhou prêmio em Sundance, em Berlim, para uma mulher diretora, depois de um ano que não indicou nenhuma mulher como diretora. E a Elisa já vem de campanhas de filmes fortes, como, por exemplo, o anterior, Beach Rats, Ratos da Praia, que pode ser encontrado na Netflix. Mas o Never Rarely tá na Focus Filmes, na Fox Features, e você pode encontrar aí na rede também, porque uma vez que a Focus botou, outras plataformas
pularam. Então, assim, Emma, o novo Emma, com a Anya Taylor-Joy, do A Bruxa, que eu acabei de debater, nova adaptação de Jane Austen, grande literária mulher, também foi lançado pela Focus Filmes para poder ser indicada ao Oscar. Outras plataformas, a brasileira, gente, Pandora Filmes, o Petra Belas Artes, que é a sala de cinema, fez a sua plataforma online, está maravilhosa a plataforma. O SP Cine, plataforma online de circuito de cinema, está com vários filmes gratuitamente. O canal MUBI abriu todo um streaming e fez uma parceria agora com o Festival Olhar de Cinema, então vai vir mais filmes abertos para todo mundo. A Embaúba Filmes está com excelentes filmes incríveis, como por exemplo, né, eu mencionei alguns, o Arábia está lá, o da Grace Passou, o Vaga Carne, tem filmes impressionantes, o Inferninho, que é um dos melhores filmes cearenses dos últimos tempos, lançado pela Embaúba e está na plataforma online gratuitamente. Então as pessoas podem encontrar muita coisa boa online, gratuita, que está disponível porque eles estão tentando inventar novos mercados e formas de encontro com os filmes. É só procurar, gente. A própria Vitrine, que eu já mencionei aqui, também está com vários filmes online, como, por exemplo, Los Silêncios, que a gente debateu na live da semana passada na IC. Vale super a pena, da Beatriz Senia. Coprodução da América Latina. Várias indicações imperdíveis. E para encerrar o nosso papo, eu queria perguntar para você justamente o título da live. Por que você faz cinema? Não conseguiria ver o mundo de outra forma. Eu acho que cinema é catarse, mais do que tudo. E essas catarses são janelas, para usar uma palavra que a gente já usou aqui. E, para mim, os filmes são janelas de catarse para o mundo. Através dessas catarses, de viver outras vivências, o cinema sempre foi um lugar de encontro e de empatia. Se a gente não tem um encontro com empatia de vivências que não são as nossas, a gente nunca vai poder se transformar com olhares que, evidentemente, a gente nunca vai poder ter todos, porque o mundo é muito mais plural do que nós como indivíduos, e a gente nunca vai poder evoluir para outra coisa além do nosso umbigo se a gente não puder ter essa empatia em relação ao outro. Então, cinema para mim são encontros, a crítica de cinema é poder estabelecer contatos e ampliar esses encontros, e talvez poder auxiliar pessoas a visualizar encontros de catarses que elas talvez não estivessem vendo com o olhar daquele momento da sociedade. Como a gente diz, crítica muda com momentos históricos. E às vezes muda o olhar sobre os filmes e às vezes os filmes mudam o olhar sobre a crítica. Então eu não viveria sem isso, sem esse diálogo, sem essa catarse. Às vezes um filme é frio na espinha. Às vezes dialogar sobre esse filme é o frio na espinha compartilhado. Imagina a coisa mais linda? Nossa! Eu sempre falo que o cinema é essa experiência social, que você vai na sala de cinema e você ri ou chora com pessoas que você nem nunca viu o rosto, nunca ouviu a voz. E é por isso que, apesar da gente estar vendo filmes em streaming e tal, a gente está com tanta saudade de ir pro cinema, né? Porque o cinema é essa coletividade, que nem você tinha falado na crítica, que a crítica é coletividade, e também essa questão de você viver a sociedade, viver o social e compartilhar essas visões e aprender com outros pontos de vida. Se o seu colega riu e você chorou, por que isso? O que que significa para cada um dos dois, né? É o mesmo filme, por que que tem reações diferentes? E eu queria fazer um elogio, porque a gente ainda vê a crítica muito como escrita, muito como impressa, e mais do que nunca as lives provam o quanto os vídeos vieram para ficar, né? Todo mundo está em vídeo. E existem aquelas pessoas que já estavam à frente do seu tempo. E eu sempre fiz esse elogio. Eu gosto muito do seu trabalho, Luli. Eu sempre falei isso. E eu sei que ainda temos resquícios de cisões na crítica mãe, na crítica maior, da crítica impressa, da crítica textual, da crítica em vídeo, dos youtubers, hoje em dia dos instagramers. E as pessoas vêm com certo preconceito, noções pré-concebidas, alguma dessas diferenças ou diversidades do olhar. E eu acho que você sempre esteve à frente dela. E você sempre soube se comunicar com gerações diferenciadas, que hoje muitos críticos, das antigas até, estão desesperados pelo olhar jovial, pelo olhar do jovem, pelo olhar do adolescente, até da criança. E quando você começou, essas pessoas cresceram com você. E elas hoje têm um olhar muito mais maduro, também, em parte, graças a você e com você. Você tem um olhar mais maduro, elas têm um olhar mais maduro, e quem chega jovem nesse olhar, acompanha porque você tem um crescendo, você tem uma jornada. Então eu elogio muito isso.
E eu digo o quanto eu, pelo menos, gosto muito de acompanhar o sucesso da sua carreira. Eu acho que é muito feliz acompanhar essa curva de evolução. E eu acho que você é uma grande representação do que falta a muitos dos críticos das antigas que ainda não conseguem, talvez, enxergar as virtualidades que crescem cada vez mais e legitimam que a crítica alcance cada vez mais pessoas, porque tudo que se estagna não alcança ninguém. Muito obrigada, Dialoga você é sozinha. sempre tão elogioso ao meu trabalho. Eu fico de verdade muito inspirada pelo seu trabalho e por como você enxerga o meu também. Porque às vezes a gente está tão preso em fazer o trabalho que a gente não olha de fora e percebe o que a gente fez, né? A gente está ali cozinhando e nem come a comida. Verdade, verdade. Obrigado a você. Muito obrigada, Filipe. Eu quero te convidar também a acompanhar as novidades que a gente vai lançar essa semana aqui no Estação. A gente tem finalmente a nossa campanha de financiamento coletivo que vai entrar no ar essa semana. Então, quero chamar todo mundo para ficar ligado no perfil aqui do Instagram. A gente vai postar todas as novidades. Quem está chegando agora no final, na live, que perdeu o começo do nosso papo, não precisa se preocupar, porque vai ficar salvo no IGTV automaticamente, agora com essa atualização do Instagram, benza a Deus, agora já vai automaticamente para o IGTV, então você pode ver o começo desse papo que foi tão frutífero. E para encerrar, chama as pessoas para acompanhar você nas suas plataformas online, onde encontramos você. Em primeiro lugar, rapidinho, né, como você falou, algumas pessoas perguntaram até se eu vou dar curso de crítica. Eu vou. Agora, em julho, parece que a data vai ser 11 de julho, pela Academia Internacional de Cinema, a AIC. Vai ser online, mas vão ser aulas ao vivo online, então não vão ser aulas pré-gravadas. Eu não gosto de pré-gravado. Eu acho que crítica é viva, tem que ter diálogo e tem que ter troca. Então vão ser aulas ao vivo. A gente vai conversar ao vivo em plataformas, vão ter vários formatos de interação e engajamento. Então, eu convido todos. Eu ainda assim vou ter convidados especiais mesmo no online. Convido desde já a Lúlia a participar como uma das professoras convidadas para palestrar. E vai ser um prazer imenso, que vai ser lançado dia 11 de julho no site da IC. Mas, não, 11 de julho eu acho que começa. Eu acho que junho já vai divulgar. Agora, virando o mês, eu acho que a gente já vai divulgar. Até antes, talvez, eu que tô louco, mas 11 de julho vai começar. É porque eu sou muito louco, às vezes, para lembrar das coisas. E podem me acompanhar, eu sou editor-chefe do Almanac Virtual. Eu colaboro com muitos sites, eu colaboro com a Carta Capital, com a revista Fórum, com o Cinema para Sempre. Estou fazendo uma coluna sobre mulheres diretoras do cinema fantástico, todo fim de semana no Cinema para Sempre, que é uma colaboração com o Cine Fantasy, Festival de Cinema Fantástico de São Paulo, que eu sou um dos curadores. E a gente está fazendo essa coluna para resgatar quanto diretoras contribuíram com o cinema fantástico, de terror, de fantasia, sci-fi, etc. Sou do podcast do Cinema em Série, que a gente também quer te convidar. O pessoal pediu que eu te convidasse, eu esqueci, me perdoa. Que a gente quer meter malho na nova versão Director's Cut do Zack Snyder, e a gente queria que você nos ajudasse a xingar o Zack Snyder. Pra ser bem sincero, eu nem lembro desse filme. Eu só sei que eu assisti. Viu só? Porque o meu namorado é testemunha. Não, você viu. Eu lembro que você comentou na época. De tão esquecível! Olha, gravaram, né? Mas eu colaboro, eu sou do podcast do Cinema em Série e vários outros lugares. Podem me acompanhar também no YouTube da IC, que a gente está fazendo toda semana, quinta-feira, debates ao vivo, interativos, de vários filmes que a gente bota pra baia aí pra debater. E tinha outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Tudo bem. Você pode comentar aqui no IGTV, que vai ficar salvo, e a gente precisa encerrar. Infelizmente, o Mark Zuckerberg tem esse limite de tempo de live, mas foi um papo ótimo. Lembrei, rápido. O Estação, quando lançar a coletiva, gente, vocês têm que entender que isso já existe na Europa. Financiamento coletivo para os cinemas, ser sócio do cinema, carteirinhas de cinema, pagar, por exemplo, uma mensalidade tipo academia para ver quantos filmes depois quiser. Existem várias formas de você se engajar e fazer parte da responsabilidade de você querer a perpetuação dos cinemas. Porque é perpetuação de cultura, de diálogo, de debate, de acesso. Então sejam sócios dos seus cinemas, colaborem com a existência deles, não deixem eles fenecerem com o confinamento. Era isso que quer dizer. E não tem que ser modelo europeu, não vamos copiar o europeu, não, vamos fazer o nosso modelo, vamos fazer algo novo, nosso. Perfeito. Era isso.
Maravilhoso. Encerramos com chave de ouro. Não esqueça de seguir aqui o Instagram do Estação, se você ainda não segue. Essa semana teremos novidades incríveis. Muito obrigada, Filipe. E até a semana que vem com a próxima live. Tchau, tchau.